A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, a Sala dos Adultos. Já chegamos na lição de número 11. Isso mesmo, meus queridos, lição de número 11. Tem uma playlist aí no canal para você acompanhar, maratonar toda essa série de estudo sobre o livro que estamos estudando, o Sermão do Monte, os valores do reino de Deus, que é o tema desse trimestre, segundo trimestre de 2022. Quem é o comentarista? Pastor Osiel Gomes. Sim, esse é o segundo trimestre de 2022, editora CPAD, Sala dos Adultos. Já chegamos na lição de número 11. E qual é o tema, professor Tony, da lição número 11? Sendo cauteloso nas opressões. Opa! Ser opressão já é algo que temos que tomar cuidado. E a Bíblia fala para ser cauteloso. Será que sentido de opressão? É o que está aqui, segundo escreveu o comentarista Osiel. Então quer dizer que a gente pode exercer algum grau de opressão? Será que é isso que o pastor Osiel quer colocar? É nessa aula que nós vamos descobrir como se dará essa cautela. Será que a gente tem que oprimir com cautela ou a gente não tem que oprimir de maneira nenhuma? Vamos lá? Pega a sua Bíblia, a minha é gigante. Você sabe que a minha revista da editora CPAD, ela não é física, quando eu falo física, não é impressa, ela é online, então você pode também acompanhar essa lição aí online e assim a gente vai aprender da palavra de Deus como, sendo cauteloso nas opressões. Vamos juntos! Meus queridos e amados irmãos, como você já pode ver aí no título, é a lição de número 11, ou seja, mais 2 lições, encerraremos o trimestre de 2022, o segundo. Qual é o próximo trimestre, professor? Deixa eu clicar aqui e eu já te falo. Isso mesmo, o tema do próximo trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo. Mas o escritor José Gonçalves, ele vai tratar sobre a sutileza. O subtítulo é As Sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo. São 11 lições sempre falando sobre sutileza, para mostrar que às vezes Satanás ele ataca ferozmente, mas a sua grande maioria é na sutileza. Esse é o terceiro trimestre de 2022. Então, se você quer saber como se dá essa sutileza, então você se inscreve aí no canal, ativa os sininhos para que você receba a notificação que o próximo trimestre vamos falar sobre essas sutilezas, ataque literal contra a Igreja de Cristo. Mas a lição de hoje é a lição de número 11, que estamos falando ainda no livro sobre a base do Sermão do Monte, né? O nosso texto áureo, ele vai se basear no livro de Lucas, capítulo número 6, versículo de número 36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Aqui a gente já tem o grande ensinamento. Para que eu possa alcançar misericórdia, eu tenho que ser misericordioso. Professor Tony, o que significa misericórdia na simplicidade da palavra? Misericórdia, na simplicidade da palavra, significa se colocar no lugar do outro. Para os nossos dias, a palavra seria o quê? Empatia. Se você tiver empatia para com o próximo, você será cauteloso antes de querer oprimir alguém, que é a lição de hoje. Nossa verdade aplicada diz assim: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Aqui pensa numa lição um pouquinho difícil. Por que você acha, professor? Porque assim,
As pessoas aprenderam uma máxima dizendo: ninguém me julga, ninguém me julga, não pode julgar ninguém. Só que é muito mais detalhoso, essa palavra existe? Me ajuda aí no comentário. Tem muito mais detalhe sobre você julgar o outro ou não. Porque a Bíblia nunca condenou o julgamento. Pois Paulo, nas suas cartas, ele até pergunta: não há aí na igreja alguém que julgue as causas dos santos? Espera aí. E como que não podemos julgar? A questão maior é porque nós somos imperfeitos e falhos. Para mim, eu quero misericórdia. Para o outro, eu quero justiça. Então, já que o nosso coração é tendencioso, então a Bíblia já disse para que eu não venha fazer julgamento, para que eu não venha cair no erro tendencioso de quê? De olhar a favor de um lado e esquecer o favor do outro. Tá com favoritismo. É o que nós vamos aprender hoje. Vamos ver aqui nossa leitura bíblica em classe. Como você sabe, esse trimestre estamos estudando a base do estudo dessa revista que o pastor Osiel Gomes está usando. É o livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte. É a base, é o Sermão do Monte. A leitura está no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo de número 6. Está aqui na revista online, mas você também pode ler na sua Bíblia, que vai ficar na descrição do vídeo para você. Diz assim, começa bem assim: não julgueis, para não serem julgados. Aí é onde todo mundo pega, tá vendo? A Bíblia diz para a gente não julgar, senão a gente vai ser julgado. Deixa eu te falar uma coisa. Independente se você vai julgar ou não, você será julgado. Você passará por um tribunal. Você passará por um julgamento. É inevitável. Como é que eu sei isso? O livro de Apocalipse, porque estamos estudando na sala da sala Betel, a sala dos adultos, estamos estudando sobre o livro de Apocalipse. E a próxima lição, que é a lição de número 12, a 12 é o livro do trono e o juízo final. Então há um juízo. Aí alguém coloca bem assim: mas somente Deus pode me julgar. Aí uma amiga, a minha amiga Edileuza Adude, ela um dia colocou um post nas suas redes sociais que é impressionante. Só quem pode me julgar é Deus. Embaixo tem a frase: e isso não te assusta? Porque eu julgo a aparência. Deus vai julgar o foro íntimo. Isso não te assusta? De não querer ser julgado pelos homens e só por Deus? Quem passará pelo crivo do nosso Deus? É só, aqui não é nem introdução, a gente está fazendo a leitura no primeiro versículo de Mateus capítulo 7, verso número 1. Mas olha o que fala Jesus sobre o julgamento. Porque com o juízo com que julgares, sereis julgado. Opa! Você quer julgar alguém? Julgue. Mas saiba que o versículo 2 é bem claro. Porque com o juízo que julgares, sereis julgado. Com a medida com que tiveres medido, hão de medir você. A sua balança está sendo justa? Então saiba. Se ela está sendo justa, seu julgamento será justo. Mas se você está pendendo mais para um lado do que para o outro, usarão dessa mesma medida para julgar você. Versículo de número 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Aí Jesus está falando, você quer ser um juiz justo, porém você tem uma trave no seu olho que impede você de julgar o cisco do irmão. Então você tira a primeira trave do seu para que você tenha aptidão, seja apto para fazer o julgamento coerente. É isso que a Bíblia nos ensina. Versículo 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira
primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não dei aos cães as coisas santas, nem deitais aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, os despedacem. Por que Jesus está falando de não julgar e já entra para não jogar as nossas pérolas aos porcos? O que Jesus está querendo dizer quando mistura uma coisa com a outra? É simples. Funciona mais ou menos assim. O que é importante para mim, talvez não seja importante para você que me acompanha aqui no canal Bíblia para o Cotidiano. Então eu pegar o que é importante, valioso para mim e entregar a você, não é que você é porco. O que ele está dizendo? Qual é? Assim, está dizendo que eu sou porco, você está dando pérola, as pessoas são porcas? Não. Ele está dizendo assim, que para mim essa Bíblia é super valiosa, é importantíssima, mas aí eu dou para alguém que não vê nessa Bíblia valor nenhum. Perdão, eu ainda estou com aquela tosse do outro vídeo. São Paulo hoje está chovendo, inclusive. Então ele dizendo, então se eu quero julgar uma pessoa coerente com uma balança igual e ela não valoriza isso aqui, ela vai estar pisando, vai estar desperdiçando. Então ele está dizendo, julgue com cuidado e dê as pérolas a quem valoriza. As pessoas querem um julgamento justo, então ela vai aceitar a repreensão justa. Mas quem não considera a repreensão justa, pisará isso aí porque não dá valor à justiça nenhuma. Ok? Vamos lá? Para nossa introdução, ficou aqui embaixo, está aqui. Nesta lição veremos que o Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. O mestre foi bem enfático ao declarar, não julgueis e não serás julgado. Lucas capítulo 6, versículo 37. Somente o Senhor, que é conhecedor de todas as causas, tem autoridade para julgar as criaturas. Deus é o justo juiz de toda avaliação pertence somente a Ele. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Por isso, o crente cheio do Espírito Santo é misericordioso, não julga os outros precipitadamente, e procura viver como sal e luz do mundo. A palavra de hoje é o quê? Cautela. Então vamos ver aqui no Sermão do Monte, ser misericordioso, fome e sede de justiça. Então tudo isso aqui é característica de quem é batizado com o Espírito Santo. O nosso ponto 1, a palavra é cautela, já falei, né? Anota aí. No ponto 1 vamos falar, não devemos julgar o outro. Ponto 1 diz, aprenda a se relacionar com os outros. A igreja é o corpo de Cristo, formado por santos, porém, homens imperfeitos e com dificuldade nos relacionamentos. Por isso, estamos sujeitos a enfrentar contendas e disputas. Será que existe isso dentro da igreja? Aí você fala assim, professor, tá? Mas e na Bíblia? Tem algum registro de disputa? Então abre aí sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11. Não, 1 Coríntios capítulo 1. Olha aí eu fazendo confusão. Capítulo 1, o versículo que é o versículo de número 11. Versículo 11, que diz assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Dentro da igreja, em Coríntios, e uma família comunicou a Paulo que estava havendo contendas. Versículo 12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo.
Aí Paulo vem arrebentando. No bom sentido, não, no literal. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Olha, Paulo fala, que é isso? Que bagunça é essa aí? Vocês estão dividindo? Está dizendo que é de Paulo, de Cefas, de Apolo e de Cristo. Cristo acaso está dividido? Não é um só corpo? Pois é, existia essa contenda. E alguém da família de Cloé. Gente, só um instante que eu pegar minhas canetinhas. Deixa marcado aqui. Deixa aqui em cima do notebook. Vamos lá aqui, ó. Versículo 11 e versículo de número 12. Opa, e o versículo de número 13. Paulo deixa bem claro que ele está sendo informado que está tendo contenda dentro da igreja. Tá bom? Então, cadê? Então aqui já tem um posicionamento. Opa, nós não estamos concordando. Paulo, manda uma carta, vem aqui, resolve esse problema. Então essa contenda não pode acontecer dentro da igreja e Paulo deixa isso bem claro. Vamos continuar a leitura. Nos mostra que Jesus não espera dos crentes perfeição. Contudo, ele exige que o súdito do seu reino seja éticos e misericordioso. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, abre aí, livro de Lucas, capítulo de número 6, o versículo de número 36. Vai estar deste lado. Sede, pois, misericordioso, como também o vosso Pai é misericordioso. O Sermão do Monte é o código de ética dos servos de Deus, mostrando como devemos agir ou nos comportar diante de uma ação errada do nosso irmão. Com o quê? Com misericórdia. O erro tem que ser corrigido, sim, acabamos de ler em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13, 14 e 15. Acabamos de ler. Há uma correção, mas uma correção para o bem comum, não para menosprezar ou desprezar ou excluir alguém, a não ser que aquela pessoa não queira ser corrigida, tá bom? Ponto 1.2. Ninguém deve ser julgado. Seria o ideal, é uma pergunta. Ninguém deve ser julgado? Interrogação. Ninguém deve ser julgado? O que você acha? Vamos ver o que o pastor Ziel aqui coloca e a gente vai tecer um comentário a respeito. Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinar? Mais uma pergunta. Se fosse assim, nosso Senhor contrariará o seu próprio ensino, presente no texto, pois nos alerta que devemos atentar para algumas pessoas que procedem como cães e porcos, que não querem a justiça, que não querem o certo, que não querem a coerência. Cães que desprezam o ensinamento, pois o que é que fala no livro do Apocalipse? Eles vomitam e comem o próprio vômito. Os porcos dá banho, está limpo e volta a se revolver na lama. Então ele está dizendo, sim, há um julgamento, mas há aqueles que são como cães, que não querem ser julgados porque só faz o que lhe convém, e os porcos que mesmo estando limpo procura se revolver na lama. Então veja que há sim um julgamento, mas um julgamento justo, além de ele mesmo julgar o procedimento hipócrita dos escribas e fariseus. O nosso próprio Jesus julgou os escribas e os fariseus. E se nós somos imitadores de Cristo, o julgamento tem que ser coerente. Versículo de número 20 de Mateus capítulo 5. Porque vos digo que se vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarás no reino dos céus. Então o que ele está dizendo? Que os escribas e fariseus não entrarão no reino do céu. E todos aqueles seus discípulos que não exceder,
certo? A justiça dos escribas e fariseus ficarão de fora. É julgamento. Olha que impressionante. E ele repete aonde? No capítulo 6, o versículo de número... Cadê o capítulo 6? Aqui, versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para ser glorificado pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, Deus não dará galardão para eles, porque eles já receberam a honra dos homens. Julgamento. Olha o que o pastor Zé aqui coloca. E Paulo faz julgamento dos cristãos de Coríntios e de outras igrejas. Paulo traz julgamentos, sim. Vamos ler agora 1 Coríntios, capítulo de número 5. Vamos ver o que Paulo nos diz agora. Já lemos 1 Coríntios 1, mas o capítulo 5, verso de número 12, nos diz assim: por que tem eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Opa! Se a comunidade não quer andar conforme, ou alguém da comunidade não quer andar conforme os preceitos de Deus, tem que ser julgado. Tá aqui bem claro. Os de fora, Deus julga. Os de dentro, a igreja julga para tratar com misericórdia. Não esqueça. Agora nós temos aqui Tessalonicenses. Vamos lá. Paulo trazendo julgamento de novo. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, o versículo 14 e 15. Eu marcar aqui para ficar melhor, para que eu leia junto com você. Você já se inscreveu no canal? Aproveita para se inscrever para que eu possa chegar a 3.000k ainda nesse segundo trimestre. Olha que Paulo aqui nos coloca. Assim, porque vós, irmãos, haveis sido feitos, imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadão, o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agrada a Deus. Olha Paulo dizendo que há um julgamento, há essas pessoas que perseguiram Cristo, perseguiram os profetas, perseguiram os judeus, co-cidadãos, os irmãos. Houve uma perseguição. Então Paulo está dizendo, estou julgando vocês pela perseguição do qual vocês trataram, do qual vocês vieram a fazer. Tá bom? Agora abre aí também 1 João. Vamos lá. Abre aí, lá no finalzinho, antes do livro de Apocalipse. Abre aí. Antes do livro de Apocalipse, nós temos as epístolas de João. Aqui Paulo aqui João está escrevendo, né, que foi João, falando de Paulo, mas não é Paulo. 1 João, epístola de João, capítulo 4, o versículo de número 1. Deixa eu marcar aqui também para ficar melhor a leitura. Que ele diz assim: amados, não creais em todos os espíritos, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isso é julgamento ou não? Estão se levantando muitos profetas. Julguem para saber se esse espírito que está se levantando dentro das igrejas é de Deus ou não. Continuando aqui no que o nosso pastor Osiel coloca. Essas passagens bíblicas mostram que o julgamento envolvido uma pessoa não pode ser desprezado. Porém, é preciso ter em mente, não somos Jesus, o qual tinha conhecimento plena da natureza humana, ok? Jesus julgava de uma maneira
Qual é a palavra que eu posso usar? Jesus julgava de uma maneira íntima, porque ele via o que estava no coração. Então a gente às vezes pode ter algum julgamento equivocado, sim, por isso que temos que ter muito cuidado ao julgar. Trazer a verdade é uma coisa, julgar a outra sem conhecer os fatos verídicos é outra completamente. Nosso 3.1, o julgamento definido por Jesus. Vamos ver esse julgamento. Quando Jesus disse não julgais, ele usa o verbo krinon, eu acho que pronuncia assim, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar, preferir. Ensina que não podemos julgar ninguém, não somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. O próprio Senhor Jesus foi julgado pelos escribas e fariseus por comer com pecadores. Isso é Lucas capítulo 5, verso de número 30. Quer conferir? Vamos lá, tá pertinho aí, Livro de Lucas, capítulo de número 5. Folheia a Bíblia que faz você estar familiarizado com a palavra de Deus cada vez mais, que diz assim: os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comem e bebem com publicanos e pecadores? Olha aí, eles estão dizendo aí, está comendo com publicano e pecador. Publicano e pecador não merece a misericórdia? Eles queriam, mas não queriam que Jesus se chegasse aos publicanos e aos pecadores. As Escrituras Sagradas nos ensina a não julgarmos, como também não admitir falso rumor e a testemunha falsamente contra alguém. Lá no livro de Êxodo, capítulo de número 23, o verso de número 1. Não admita rumor, não admitas falso rumor e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunhas falsas. Aqui aconteceu com Jesus, contrataram testemunhas falsas contra Jesus. E aqui Jesus está sendo bem claro, não ponha a tua mão com um ímpio para ser testemunha falsa. Não podemos nos envolver em testemunhos falsos, ok? Nem rumores falsos, rumores. Não sabe nem se é verdade e já está querendo trazer esse rumor. A sinopse do nosso ponto de número 1. No Sermão do Monte, Jesus deixa claro que não devemos julgar o outro. Então, vamos manter a coerência dentro da palavra. Ponto de número 2, devemos primeiramente olhar para nós mesmos, saber se nós estamos em falha naquela área do qual a causa nos foi apresentada, para depois podermos olhar para o outro, que é a leitura do nosso texto bíblico em classe. Olha primeiro a trave enorme no teu olho antes de olhar o cisco, quando abrir assim, para poder ver o cisco. Então, primeiro eu tiro o que está em mim para que eu possa, com cuidado, cuidar do meu irmão. Vamos lá? 2.1. Cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Pessoas que não têm juízo impensados e infundados a respeito de outras. Muito cuidado. Podem estar tentando esconder seus próprios erros. Sabe aquela pessoa que insiste no erro do outro? É que talvez ele quer tirar o foco dele para colocar no outro. Vamos lá? Podemos ver que tal fato ocorre na vida do rei Davi, quando cometeu adultério e homicídio, para mostrar a Davi essa iniquidade. O profeta Natã contou a história de um viajante que matou a única ovelha de um homem pobre. Viu a estratégia de Natã?
Um viajante veio visitar alguém, essa pessoa vai lá, mata a única ovelha que a outra tinha para oferecer para o seu visitante. E qual foi a atitude de Davi? Vamos ler aqui. Sem avaliar bem a história e estando com a sua consciência cauterizada pelo pecado, Davi prontamente declara a sua sentença. Qual foi a sentença que Davi declarou para aquele homem que fez mal ao dono daquela ovelha, que só tinha uma, e o outro tinha tantas, e ele só tinha uma, e mesmo assim foi lá e matou? Qual foi a sentença de Davi? Olha o que é que fala em 2 Samuel, capítulo 12, verso 15. Digno de morte é o homem que fez isso. Ou seja, ele fez isso porque pegou a mulher de Uria para possuí-la, sendo que ele tinha outras mulheres que era dele, legítima dele, e ele preferiu pegar a mulher de outro homem que só tinha uma mulher. Então, para Davi, misericórdia, certo? Para esse homem que fez essa história contada por Natan, justiça. E a sentença veio da própria boca do rei Davi. Digno de morte é o homem que fez isso. Foi fácil para Davi enxergar o pecado do outro e considerá-lo horrível, mas ele não pensou no seu, ou seja, não reparou a trave que estava no seu olho, era muito maior, né? Muitas vezes, de modo irônico, procuramos falhas nos outros e os sentimentos mas ignoramos ou fazemos vista grossa em relação às nossas próprias falhas, que por vezes são mais graves do que as que outras pessoas estão cometendo. Ou seja, as nossas vezes é muito maior do que o que a outra está cometendo. Mas para que ninguém olhe a minha, eu apresento a do outro. É fortíssimo aqui, né? 2.2. A inconsistência dos que possuem espírito de crítica, só reclamando, só falando mal do outro. Tudo que o outro faz não tá bom, sempre está ruim, sempre está falho, sempre está com problema, o outro nunca está bom, nunca é suficiente para aquela pessoa. Vamos ver aqui. Aqueles que possuem o espírito mórbido de crítica irão incorrer em graves consequências. É o que Jesus ensina no Sermão do Monte em Mateus 7:22. Para os críticos que não conseguem ver as manchas corrosivas em suas vidas, Jesus disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Livro de João, capítulo 8, verso 7. Tem coragem? Será se olhar para dentro, fazer um exame dentro, tem coragem de jogar pedra? É isso que Jesus está perguntando. Vamos ver? Os escribas e fariseus eram peritos em julgar os outros, eram autoconfiantes e justos aos seus próprios olhos. Aos seus próprios olhos eles eram justos. Por isso foram duramente repreendidos pelo Senhor Jesus. Somente o Espírito Santo pode transformar o nosso homem interior, afastando de nós todo o desejo de julgamento ou crítica. Precisamos seguir a recomendação de Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Leitura da nossa ceia, costume das Assembleias de Deus. Leia em 1 Coríntios capítulo 11, mensalmente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E ele vê se ele é digno ou não. Não é se o outro é digno, é se eu sou digno de fazer parte do mesmo corpo com Cristo ou com os meus irmãos tomando ceia. Chegamos no nosso ponto 3 do ponto 2. Fazer
para não julgarmos precipitadamente os outros. Fazer o quê? Como é que nós fazemos para não julgar precipitadamente? Vamos ver o que o nosso pastor Uziel aqui coloca. Primeiro é preciso ter consciência de que temos falhas e imperfeições, embora não tenhamos mais prazer no erro. Ok? Eu e a Rose, a gente dá palestra para casais e a gente orienta sempre aqueles casais que acha que sempre o outro está errado, nunca é ele que está errado. A gente fala para eles comprarem um livro. O livro chama Quando Dois Pecadores Dizem Sim. Sim, quando você casa com um pecador igual a você. Então saiba que as falhas que você tem, o outro também pode ter. Então a gente traz muito essa ilustração de que são pecadores vivendo sobre o mesmo teto. Então eles têm que entender, a gente não sente mais prazer no erro. No entanto, não quer dizer que nós não erramos. Há essa diferença bem grande. Em segundo lugar, precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que Jesus um dia, teve para conosco. João 3,16, que é o nosso textuário da Bíblia inteira, ela se resume aqui no livro de João, né, capítulo de número 3, o versículo 16, conhecido de todos nós, mas tenho que fazer essa leitura, pois eu não sei quem vai me ouvir, quem vai me ver, quantos irão me ver que conhecem essa passagem, mesmo que você conheça, porque você está numa escola bíblica dominical. João 3,16 é o maior ato de amor que Deus e Jesus Cristo teve por mim e por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se Deus nos amou desta maneira, temos que amar o próximo dessa maneira, querendo que ele se arrependa do seu mau caminho. Então, ele errou, trate com justiça, trate-o com misericórdia. Se ele quer, é aqui para nós, todo aquele que crê. Aqui podemos abrir uma setinha e escrever: todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Ou seja, então, se ele deixou, não quer cometer mais, então ele merece a misericórdia. Todo aquele que crê. Puxa o todo aquele que crê mais uma vez. Todo aquele que aceita a correção será aceito no reino de Deus. Então aqui você vai abrindo várias setinhas, vários leques, e vai escrevendo na Bíblia, você vai vendo que aqui cabe para muitas pessoas que queiram se arrepender, queiram ser corrigidas, queiram ser amadas, porque nem todos querem ser amados. É uma verdade. Continuando aqui, pois o amor não faz mal ao próximo. Isso aqui é Romanos capítulo 13, verso 10. Se eu amo, eu não faço mal ao próximo, mas quero o bem de todos. Terceiro, não podemos nos esquecer de que fomos alcançados pela graça e precisamos tratar a todos com o mesmo favor imerecido que recebemos. Sim, foi um favor imerecido que eu e você recebemos. Livro de Efésios, capítulo de número 2, o versículo 8 e 9, que nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é pela sua força. Não é porque você fez. Não é porque você, como eu gosto de dizer, bonzinho. É porque Deus é bom para cuidar. Então temos que pensar no outro da mesma forma, da mesma maneira. Errou, chama, conversa, orienta e diz: deixa
para que você alcance misericórdia. Deus está aqui dizendo: eu estou disposto a te perdoar ao tempo que você quer se arrepender. Cuidado, porque estamos às portas da volta de Cristo para que ele não venha e não ache arrependimento em você. Vamos continuar. Então, ao invés de julgar, que venhamos orar por aqueles que pecarem, pedindo ao Senhor que lhe conceda um novo recomeço, pois temos um Deus que é bom e misericordioso. Deus é bom e ponto. E é misericordioso e ponto. Sinopse do nosso ponto número 2. Antes de emitir qualquer juízo de valor a respeito do próximo, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Olha para você. E outra coisa, eu vou dar um adendo aqui. A pessoa pode dizer assim: professor, eu nunca adulterei. Então todos os adúlteros para mim tem que ser expulso, tem que ser maltratado, tem que ser enxotado, porque eu nunca adulterei, eu só roubei. Então os ladrões eu tenho que tratar com um pouquinho mais de misericórdia, afinal de contas eu sou ladrão igual ele, né? Você entende? Quem gosta muito dessa ilustração é a Helena Tanuri. Ela gosta muito dessa. A Helena Tanuri é uma pregadora que prega para família, para casais, né? Para mulheres. E ela usa muito isso. O pecado que eu não tenho, que eu não cometi, que eu não cometo, então eu me acho no direito de apontar o outro. Porque eu nunca matei, então acho que os assassinos não têm parte no reino. Eu nunca adulterei, então os adúlteros não têm parte com Deus. Eu nunca furtei, roubei, assaltei ninguém, então esses assaltantes, furtadores, roubadores não têm parte com Deus. Eu não... Entende? Não é o pecado que eu pratico, então aquele pecado para mim é abominável. Então cuidado. Não é porque você não pratica um pecado que você vai querer condená-lo. Porque o que te impede de cometer este pecado? A misericórdia do Senhor. A obra do Senhor. O que te impede é isso aqui, ó. Porque pela graça vós sois salvos mediante a fé, que nem vem de você, foi Deus que te deu. Professor, então Deus dá fé para um e fé para outro? Não, ele dá para todos. João 3,16. A todo o que crê, a fé depositada em todos, mas nem todos querem exercer a fé. Então querem fazer o que está no versículo 9 de Efésios capítulo 2. Olha, está aqui assim: não vem das obras para que ninguém se glorie, mas na Bíblia, deve estar na Bíblia de alguns por aí, vem das obras para que saiba que foi pela nossa força que a gente é salvo. Tem gente que eu acho que deve estar escrito assim, que só sendo pelas obras, para eles entenderem que é pelas obras, e não é. Vem de Deus, e não é pelas obras para que ninguém. Quando fala ninguém, é não crente, são os ateus, são os muçulmanos, são judeus, são brasileiros, são católicos, umbanda, são evangélico, protestante, reformado, pentecostal, neopentecostal, hiperpentecostal, não importa, é ninguém. Pode se gloriar, vai para o céu pelo que ele faz, mas sim pelo que ele oferece a Deus, o quanto ele se dedica unicamente e exclusivamente a Deus. Tá bom? Então vamos agir um pouco mais de misericórdia. Chegamos no nosso ponto número 3. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Como eu disse no começo do vídeo, quero chegar a 3.000 inscritos ainda nesse trimestre. Estou com 2.700, falta apenas 3 aulas, então 100 por cada aula, fechou os 3.000 nesse segundo trimestre de 2022. Chegamos no nosso ponto de número 3. Chegamos no ponto 3, olha que título o pastor Osiel aqui coloca. Se fôssemos julgados pela severidade de Deus,
severidade de Deus. Sobraria eu? Sobraria você? Sobraria nós? Vamos ver o que o pastor Osiel aqui coloca. Deus é severo? Uma pergunta. Deus é severo? O apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade do Senhor. Irmão. E aí? Mas para que serve a severidade do Senhor? Para aqueles que não querem a sua graça, que não querem as suas misericórdias, que não querem o seu tão grande amor de João 3,16. É por isso. Então, a severidade vai existir sempre, senão Deus não seria justo, e Ele é justo. A bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação em Jesus Cristo. No que tange a sua severidade, ela é empregada para com aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem dos seus pecados. Abre aí, livro de Romanos, capítulo de número 3. Opa, vamos aqui. Versículo 23. Está marcado até aqui na minha Bíblia. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Então, o que me faz a se abraçar na bondade de Deus é a graça que Ele depositou em mim através de Jesus. Então, se eu não me chegar a Jesus, a severidade dele reinará, porque destituído da glória de Deus estávamos. Não estamos, estávamos, porque Cristo morreu por mim e por você. E morrendo por mim e por você, agora é a graça de Jesus, o favor imerecido de Jesus que nos coloca de volta na presença de Deus. Sabe aquele louvor que diz: o orgulho me tirou do jardim, mas Deus colocou o jardim em mim? Ou seja, está disposto, está livre, mas eu quero. Então, e se você quiser acompanhar sobre a severidade de Deus, é só você ler, estudar aí, aqui no canal Bíblia para o Cotidiano, sobre o livro de Apocalipse. Estamos na série enorme. O castigo foi agora, né? A volta do grande rei, lição de número 10. Né? Então, nós temos aqui dizendo que ele vai voltar. E quando ele voltar, aí vai ter, que foi o tema da lição 11, é o quê? A realidade do milênio. Depois nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o trono e o juízo, para depois vir a eternidade. Veja que é uma sequência. Tá aí, tem uma playlist, dá para você maratonar o livro de Apocalipse aí, com as lições maravilhosas. Então, a misericórdia de Deus é para aqueles que aceitam. Se não aceita, vai ter o quê? A severidade dele. E aí, acabou. Tá aqui, por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só Cristo é que nos trouxe. Olha o que Paulo continua colocando, sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo. É só. E aí a pergunta, mais uma vez, você pagou quanto por isso? De pagar? Nada. É negar a si mesmo e seguir a Ele. Vamos continuar para esse vídeo não ficar gigante. Chegamos no nosso ponto 2 do ponto 3. Vamos lá, o que diz assim: como Deus nos julga? Uma pergunta: como é que Deus julga a mim e a você? Olha o que o pastor Osiel aqui coloca. O Todo-Poderoso não é um ser que está lá no céu desejando, agir brutamente, que descarrega a sua ira aleatória.
é preciso compreender no relacionamento com as suas criaturas. Ele age com retidão e justiça. O crente deve ser consciente de que Deus é justo. Estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou suas leis para serem cumpridas. Quando as leis divinas são obedecidas pelos seus filhos, Deus os recompensa. Mas quando elas são quebradas, há consequências. A gente tem Daniel, Jeremias, Ezequiel. Quem mais profetizou? Esses três que profetizou foram contemporâneos ali no reino da Babilônia, da Pérsia, do reinado de Dário. Porque o povo não estava obedecendo as leis, as regras. Aí vem a destruição, depois você vem aí o livro de Neemias, né? Você tem o próprio livro de Isaías, os pequenos livros Abacuque, Malaquias, Sofonias, todos esses profetas dizendo, olha, foi por desobediência, foi pela desobediência. Você sabe assim, de toda a história, olha que fato interessante, de toda a história do sofrimento de Israel, você sabe qual foi a única vez que o Israel sofreu sem provocar a ira de Deus? Houve uma única vez. Foi quando o povo ficou cativo no Egito. O povo foi levado ao Egito por José para ser preservado. Quando chegou lá, sim, é verdade que o povo for adorar outros deuses, mas ali o povo já foi, diz o texto, que se levantou um faraó que não conhecia José e começou a oprimir quem? O povo de Deus. Por isso que Deus levanta Moisés e traz destruição total, né, no sentido ali do que aconteceu em Israel, no Egito, para mostrar o braço forte de Deus, porque ali em si mesmo o povo não foi rebelde para com Deus. O povo ao longo do tempo foi se afastando, o cativeiro foi ficando, e Deus disse, agora chegou a hora de tirar o meu povo, porque eu tenho visto o clamor. Mas as outras vezes, depois do Egito, toda vez que o povo era destruído, perseguido, cativo, humilhado, maltratado, era por desobediência. Era porque não obedecia ao Deus, quebrava a lei de Deus, os princípios de Deus. O maior exemplo é que na libertação do Egito, quando Deus vai fazer os 10 mandamentos ali com Moisés, quando Moisés volta, o povo está o quê? Adorando o bezerro. Ali já mostrou a rebeldia e ali já começou Deus dizendo assim, a partir de agora, a rebeldia de vocês será punida com mão forte. Ora, minha, direto, que foi quando se abriu ali e aquelas pessoas ali morreram que estavam adorando o bezerro, ora vou levantar outros povos para perseguir vocês, para vocês entenderem que vocês dependem de mim. Então é interessantíssimo. Então precisamos entender que há uma lei e essa lei ela tem que ser cumprida. O julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos fatos, pois Ele conhece o mais profundo do nosso coração e intenção. Então Ele sabe, porque quando vai nos julgar e julga com justiça, porque Ele conhece o interior, coisa que ninguém pode conhecer. Por isso que o julgamento dele é reto e sincero. Nosso 3.3. O exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Vamos ver, um homem que Deus disse que é segundo o seu coração para fazer a sua obra, mas Deus também o julga e vai mostrar como julgou ele. Vamos lá? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porém, ao pecar contra o Senhor e o próximo, ele experimentou a justiça divina. Embora amasse o seu servo, o Todo-Poderoso não o isentou da punição. Aí é que está o grande amor de Deus para comigo e com você.
Não é porque Deus me ama que Ele vai dizer assim, meu filhinho, deixa eu passar a mão, tudo bem, fica... Você é meu filho querido amado do meu coração. Parece até a música de um conterrâneo, Marcos Antônio. Não. Que Deus justo é esse? Que vê o seu filho fazendo errado e não o corrige. Não, ele diz, eu, Davi, amo, é segundo o meu coração. A promessa é que vai vir um que vai reinar no trono de Davi. Jesus vem com uma promessa sobre um trono eterno de Davi. Mas não é porque Deus disse que Davi o seu trono seria eterno, seria conhecido como filho de Davi, como Bartimeu chama Jesus, que Deus não ia puni-lo pelo seu erro. Não é esse Deus que é bíblico, não. Ele pune Davi, mesmo dizendo, eu te amo. Eu me lembro uma vez, quando meu filho era pequeno, não foi caso de punição, foi uma coisa simples. A gente estava fazendo algum serviço, eu não lembro agora o que, e o meu filho foi bater, acho que foi um martelo, bater alguma coisa, aí ele foi, acertou minha mão, eu pedi para ele me ajudar, e doeu muito, ficou inchado na hora. Ele dizia, me perdoa pai, e eu falava, filho, te perdoo, você estava ajudando o pai aqui, machucou. E de vez em quando eu ficava assim, nossa, tá doendo. Ele dizia, pai, me perdoa. Eu falei, não filho, não estou dizendo que foi, eu não estou querendo te culpar, já te perdoei, mas a dor ainda não passou. Então não é porque eu te perdoei que vai deixar de doer o machucado. Foi o que Deus disse para Davi. Não é porque eu te perdoei que vai parar de doer. Vai continuar doendo, porque é consequência, no meu caso aqui, da martelada. Então não adianta, ele pode pedir perdão quantas vezes quiser. A dor não passa com o pedido de perdão. Sim, consegue entender? Foi o que Deus fez com Davi. Davi, eu te perdoo. Você se arrepende? Se arrepende. Eu gosto da história de Davi e eu creio nesse passo porque Deus considera Davi como um segundo seu coração. Quantos adultérios Davi cometeu? Só um. Davi não cometeu 2 adultérios, se arrependeu. Davi também errou, sabe como? Contando o seu exército. Quantas vezes Davi conta o seu exército? Uma única vez. Se arrependeu. Então veja que os erros de Davi não são repetidos. Ele comete um erro falho, humano, como era e como somos, mas não cai de novo naquele mesmo erro. Ele diz, opa, isso aí não. Eu posso errar de outra maneira. Essa já não dá mais. Deus já me orientou, já me corrigiu e já prova que me ama, então eu não posso cometer esse erro mais. Então, esse julgamento que tem que estar na nossa mente, que Deus quer que a gente abandone os erros e não voltemos a cometê-los. Continuando aqui, Deus é um pai amoroso, mas também é justo e não tem por inocente o pecador. Olha o que ele escreve no livro de Êxodo, capítulo 34, verso de número 7. Que guarda a beneficência em milhares. Oh, maravilha! Que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. O culpado é culpado, o inocente é inocente. Divina é para aquele que não vivem segundo a sua palavra, que esconde os seus pecados, mas a sua bondade e cuidado alcançam aqueles que confessam e deixam seus pecados, procurando expressar a verdadeira justiça de Cristo. Romanos capítulo 11, verso 22. Considera, pois, a bondade e a veracidade de Deus. Não esqueça da sua bondade, mas também não esqueça da sua severidade. Não esqueça. Andam junto. Romanos capítulo 11, verso 22. Bondade, severidade. Deus age com as duas. Deus consegue ter equilíbrio. Deus não é eu e muito menos você. Não somos nós. Ele usa bondade, severidade. É a palavra que você tem que entender que anda junto com Deus. Justo juiz, como chamou Abraão.
a nossa sinopse do nosso ponto de número 3. Deus julga os seus filhos com bondade e graça. O que seria de nós se o Todo-Poderoso nos julgasse segundo a sua severidade? O que seria de nós? Não estaríamos aqui para contar história. É isso aí. Conclusão. Olha, chegamos na nossa conclusão. Um prazer ter você aqui, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, com o cuidado de oprimir o outro, porque o outro cometeu um pecado que nós não cometemos. Conclusão diz: devemos seguir a recomendação do mestre para não julgar precipitadamente o próximo. Não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém e muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior. Quando formos fazer alguma avaliação a respeito das atitudes de alguém, devemos fazê-la de modo criteriosa, sensata e lúcida, evitando toda forma de precipitação. Como diz aí um ditado aí, muita calma nessa hora. Muita calma. Todo caso que chegar a você, faça com calma. Espere. Como diz a minha esposa, dê o direito à dúvida. Nem tudo que parece é. Às vezes nos apresentam alguns casos e quando a gente vai ouvir os dois lados, a gente sempre diz que a verdade tem três lados. A minha, a sua e a verdade. Então, escutemos um lado, escutemos o outro, vamos ponderar e pedir principalmente direção de Deus. Façamos como fez Salomão, que tudo que poderia pedir, pediu sabedoria. E o que Deus deu para ele ao amanhecer? Um caso de duas mulheres que uma das duas matou o seu filho sem querer e dizendo que o filho vivo era dela. E leva para o sábio Salomão, você sabe dessa história, mas eu não sei quantos aqui sabem. E Salomão pega a criança e diz, já que uma disse que é dela, a outra disse que é dela, faz o seguinte, pega a criança, corta ela no meio, dá metade para uma, metade para outra, está resolvido o problema. A mãe, que não era mãe, disse o quê? Concordo, rei, é isso aí. Por que ela disse isso? O meu já morreu mesmo, não é meu, então tanto faz se esse morrer. Mas a mãe verdadeira falou o quê? Não, Senhor, toma essa criança e dá para ela. Disse consigo, é melhor minha criança viva do que ela morta. Aí Salomão disse, essa é a verdadeira mãe, porque prefere ver o seu filho na mão de outra mulher do que ele morto. Sabedoria. Vamos pedir sabedoria. E sabendo que muitos não irão se arrepender, e nós ainda estaremos insistindo para que se arrependa, porque a severidade de Deus vai vir. Então, preguemos a misericórdia, chamemos para o arrependimento, porque Deus quer que todos se arrependam e se chegue a Ele. Hoje foi a lição de número 11 da editora CPAD, segundo trimestre de 2022, que estamos falando sobre os valores do reino de Deus, do pastor, o comentarista é o pastor Osiel Gomes. A lição 11 é sendo cauteloso nas opressões. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na próxima aula. Que Deus te abençoe.